Olá, é muito bom estar contigo, é muito bom ter você conosco para a nossa segunda aula de Ética, Política e Sociedade. A disciplina que nós estamos trabalhando tem esse nome então, Ética, Política e Sociedade. A aula de hoje tem por título A Formação da Moral Ocidental. Eu sou o professor José Dir, sou graduado em Filosofia, falei já semana passada, se alguém não estava presente na aula, né? Tenho especialização e mestrado justamente nessa área que nós estamos trabalhando aqui, Ética e Filosofia Política. Só lembrando, antes de iniciarmos propriamente a nossa aula, você tem duas maneiras de entrar em contato conosco. Pode ser pelo chat, que até onde eu sei parece que não está funcionando muito bem, mas também pode ser pelo Skype. Se quiser anotar aí, fazendo favor, Skype, como é que fala? É aquele Skype, acho que é profissional, alguma coisa assim. Isaac, com 2 As, né? @croton.com.br. Então você pode colocar as suas contribuições, participar da aula, né? Nós vamos estar muito próximos, nós teremos várias atividades curtas, rapidinhas, né? Teremos o Kahoot no final da aula, se bem que o Kahoot não é pelo chat, né? É direto no teu celular ou tablet, enfim. Mas eu quero dizer que nós estamos próximos. A nossa primeira aula, semana passada, não sei se você lembra, o título era Formação do Pensamento Ocidental. E eu disse logo no começo que era preciso a gente ter muito claro que o nosso pensamento foi formado. Alguns elementos acabaram contribuindo para a gente pensar como a gente pensa. Contribuir não quer dizer que nós somos totalmente determinados por isso, mas muita coisa que a gente valoriza, que a gente escolhe, que a gente projeta, arquiteta, sonha, enfim, muitas dessas coisas às vezes são colocadas por valores que nós nem sequer sabíamos que existia, que nós não escolhemos, enfim, nós não temos total liberdade sobre isso. O mesmo acontece com a aula de hoje, formação da ética ocidental. A pergunta seria por que nós privilegiamos e por que legitimamos determinados valores em detrimento de outros. Existem sociedades, existiram épocas que as pessoas se pautavam em algum tipo de valor e de repente isso sumiu, outros valores apareceram, os valores estão sendo transformados. Quer ver um exemplo? A caridade. Caridade não era valor para o grego, o valor era justiça. Castidade já foi valor, deixou de ser valor, está voltando a ser valor. Humildade. A humildade para os gregos era fraqueza, para nós, cristãos, é uma virtude. Hospitalidade, já foi uma virtude, hospitalidade. Eu brinco sempre que os hotéis eliminaram uma virtude, né, da lista de virtudes, a hospitalidade. Você não precisa ser mais uma pessoa hospitaleira, tem hotel na cidade, se hospeda lá no hotel, né? Mas antigamente não tinha carro, no meio de locomoção era demorado, você fazia quilômetros e quilômetros a pé, então era preciso contar com o bom coração das pessoas que moravam naquele trajeto, então a hospitalidade era uma virtude. Está percebendo como os valores mudam? Então a situação geradora de aprendizagem que está no teu livro, na unidade 2, é justamente isso, porque privilegiamos determinados tipos de valores, porque, vamos dizer assim, legitimamos determinados tipos de valores e não outros. E esses que não são legitimados poderão vir a ser? Pense nos nazistas, por exemplo, quando eles estavam no poder, eles tinham um tipo de valor. Na mesma hora que eles perderam o poder, o que eles vinham fazendo acabou virando crime. A lei mudou, as leis que eles tinham colocado, de repente, elaborado, né? Os seus legislativos, né, que demoravam para fazer suas leis, né, se dedicavam, se aprofundavam, as leis deles já deixam de valer porque era determinado com uma determinada ideologia, né, seguia uma ideologia. Bom, a ética, que é o nosso tema de hoje, ética ou moral, nós já vamos apresentar a distinção entre elas, ela normalmente exige que tenha relacionamento. Você é ético sempre no relacionamento. Então, a questão que eu coloco aqui para você pensar, refletir já durante a nossa aula de hoje, você pode acompanhar fazendo favor? Se a ética só se estabelece nos relacionamentos ou por meio dos relacionamentos, Robinson Crusoe não está sujeito à ética, ele é imune à ética. Robinson Crusoe é um personagem, né? Foi criado por Daniel Defoe em 1719. Não quer dizer que ele existiu, mas a história dele, as aventuras de Robinson Crusoe,
nos servem aqui para nós fazermos a nossa reflexão. Robinson Crusoe, para quem lembra, ele é sobrevivente de um naufrágio e ficou numa ilha muitos anos, acho que uns 30 anos. Depois de 20 anos que ele estava lá, apareceu um índio chamado Sexta-feira, né? E se torna amigo dele. Mas durante a maior parte do tempo que ele ficou na ilha, ele ficou sozinho. Nesse momento que ele estava sozinho, ele não precisava ser ético, ou ele não era ético, enfim. A ética tem a ver com relacionamentos, ele não se relacionava com ninguém, né? Então é essa a questão. A segunda questão, como seria o mundo sem ética? E por último, a ética e moral são a mesma coisa. Um mundo sem ética, eu gosto de usar, parafrasear de certo modo, Dostoiévski. Dostoiévski, escritor russo, né? Ele diz que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Eu acho que a gente poderia tirar Deus, assim, né, dessa frase e colocar a ética. Se a ética não existisse, tudo seria permitido. Apenas parafraseando ele, o Dostoiévski. Se a ética não existisse, tudo seria permitido. Você poderia fazer tudo. Não tem cadeia, não tem recriminação, não tem castigo. Só que talvez chegasse no momento que você pensasse, eu não posso fazer tudo. Porque se eu faço tudo, o outro também pode fazer tudo. E a hora que ele começa a fazer tudo o que ele quer, ele acaba me prejudicando. O Kant viveu antes do Dostoiévski. Mas para o Kant, mesmo se Deus não existisse, o Kant acreditava em Deus, né? Mas mesmo se por acaso Deus não existisse, não seria tudo permitido. Porque pela própria razão, o homem chega à consciência do seu dever, que nós vamos ver hoje, que é muito bonito. Bom, eu costumo dizer, e não sei se você vai concordar comigo, que a maior crise brasileira, apesar de termos uma crise política, uma crise previdenciária, uma crise econômica, uma crise profissional no mercado de trabalho, enfim, parece-me que todas essas crises, elas são originadas por uma outra crise. Ou, digamos de outra maneira, está subjacente a essas outras crises uma espécie de crise que perpassa todas elas, que é a crise ética. A maneira como nós brasileiros organizamos a nossa vida, certos valores que nós privilegiamos, uma mentalidade que persiste no Brasil que é vergonhosa. Qual é essa mentalidade? Que eu preciso levar vantagem, que eu preciso passar o outro para trás, que eu tenho que ser esperto, que eu tenho que pensar primeiro em mim. Quando eu vou fazer negócio, então, se eu não conseguir explorar o outro e passar o outro para trás, eu não sei fazer negócio. Fazer negócio é conseguir passar aquele carro com motor que vai fundir daqui um mês, eu passei, se o cara perceber, vai fundir na mão dele e não na minha. Aí sim, pô, o cara é esperto. Nós valorizamos o safado, nós valorizamos o malandro. E isso é terrível, porque essa mentalidade vai entrar e o teu filho e o teu neto vão viver nesse mundo. Eu não sei se eles vão pactuar com essa mentalidade ou se eles vão querer ser diferentes. Então, a maior crise brasileira é a crise ética, primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria lembrar de um empresário brasileiro de sucesso. Acompanhem comigo. Então, está aqui o que eu falei, a maior crise brasileira é a ética. Segundo, Roberto Justus, em um dos episódios que ele apresentava, o Aprendiz, Aprendiz temporada 4, episódio 8, ele chega a falar o seguinte, eu peguei só a frase dele, né? Ser arrojado, agressivo, competitivo ou competidor é permitido, mas jamais sem ética. Você pode falhar em tudo, mas não falhe na ética. Frase do Roberto Justo. Não é um filósofo, não é um professor, não é um historiador, não é um político, não é um grande intelectual. Ele é uma pessoa sábia, claro, para chegar a fazer o que ele fez, mas eu digo, não é do meio acadêmico. Não falhe na ética. É melhor ficar vermelho por 1 minuto do que amarelo para o resto da vida. Você quer conferir isso? Está aí a fonte, né? O Aprendiz 4 está na internet, eu puxei esse vídeo, assisti, para dizer o seguinte, o Roberto Justo, muito assim, aparentemente, alguém pode pensar, é um empresário, ele quer lucro, ele não se incomoda com a ética, o importante é fazer negócio bom, se passar outro para trás é o que o mercado exige, prega e defende, não tem nada de errado. Mas ele tem uma equipe que ele pede para colocar uma barraquinha numa rua em São Paulo e a barraca está sujeita, de repente, à chegada de fiscais. E aí as pessoas, os competidores que têm que fazer essa tarefa, eles já levam dinheiro para subornar as autoridades. Se chegar um fiscal, eu dou dinheiro e me safo de ter a minha barraca apreendida.
E quando o Roberto Justo vê isso, ele fica muito decepcionado, ele tira as pessoas do programa, não dá certo. Jamais eu vou querer um sócio que faça o que você fez e está errado. E aí ele fala essa frase. Então, para dizer para você o seguinte, você está aqui estudando, se preparando com duas coisas. Você quer conhecimento na tua área, você tem que ter o conhecimento na tua área, você tem que ser competente no que você vai fazer amanhã ou depois, mas você não pode falhar na ética. As pessoas que estão sentadas no banco dos réus na Lava Jato, eles têm competência, têm estudo, alguns deles, de repente, têm até estudo fora do Brasil, mais estudo do que nós, alguns com doutorado, pós-doutorado, livros escritos, estão no banco dos réus. Eles não sabem trabalhar? Trabalhar eles sabem. Onde eles falharam? Falharam na ética. Nós não podemos falhar na ética. Os gregos valorizavam muito a honra, nós não valorizamos, mas eu diria o seguinte, que você não pode causar vergonha para o teu filho, para o teu neto e para o teu pai, para as pessoas de bem. Que terrível um médico, que tem um nome grande no Brasil inteiro, daqui a pouco sai algemado do seu consultório. E as pessoas que estão vendo aquilo, seus amigos, sua esposa, ele, vamos dizer assim, que ele abusava das mulheres. E a esposa, e a filha vendo? Meu pai fazia isso? Olha, gente, acabou a vida da pessoa. Um grego, ele se mataria. O grego preferia morrer do que perder a honra. E para nós? Como é que a gente constitui uma sociedade desse jeito, né? Bom, o primeiro ponto que eu quero te apresentar, já falei, é a diferença entre ética e moral. Cadê o slide? Isso, obrigado. Ética e moral, então, existe uma diferençazinha. Os gregos escreviam de duas modalidades diferentes. O grego não tinha o E e o E, mas ele tinha duas letrinhas, olha aqui, esse aqui é o equivalente ao E e o E. Essa aqui é o eta e essa aqui é o epsilon. Mas não é só a letra que muda, a maneira como se pronuncia a palavra também muda. Então, escrito com essa letrinha, a pronúncia era eitos, e escrito com essa outra letra, o epsilon, era etos. Então, ele era o E curto, que se dizia etos, eitos. Não era só a grafia, não era só a pronúncia, era também o significado. Eitos significava hábito, costume, e etos significava temperamento, caráter. Essas quatro compreensões aqui acabaram entrando na nossa definição de ética. Hoje a ética significa tudo isso. Só que a ética, quando surgiu, ela era habitat de animais, como se fosse chiqueiro, mangueirão, curral. Você vê que hábito e habitat e habitação têm a mesma raiz, tem uma ligação. Só que para nós parece assim que habitação e hábito, né? Hábito é costume, né? Por isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Quando chegou algumas obras dos gregos para ser traduzida do grego para o latim, Cícero, que era um senador romano, que viveu de 106 a 43 a.C., já bem próximo de Cristo, né? O Sócrates viveu 470 a.C., o Platão 426, 27, ele nasceu, e o Aristóteles 384. Então, o Cícero já é mais perto. Ele foi traduzir a palavra ethos ou eitos e não sabia direito que palavra ele poderia usar do latim. Quando ele soube que significava hábito, habitação, moradia, costume, ele viu que no latim tinha uma palavra que é moral, mores, mor, que também tinha o sentido de moradia, costume. E perceba você, olha que curioso, moral e moradia têm a mesma raiz, né? Então, quando a gente estuda a etimologia, o que é etimologia? Quando a palavra surge, o nascimento, né, a raiz da palavra, a gente costuma dizer, você percebe hábito e habitação, é a mesma raiz, moral e moradia é a mesma raiz. Aí o Cícero traduziu a ética por moral. Mas não é só a pronúncia, não é só a palavra, não é só essa tradução. Ficou convencionado ao longo da história da humanidade que tem uma diferença entre ética e moral. Eu quero apresentar para você. Acompanhe aqui. A ética, ela é teoria, a ética é reflexão, a ética é universal. Por que ela é universal? Porque ela sempre trata da questão do bem. O bem pode ser captado, pode ser compreendido, pode ser visto de um jeito numa cultura e de outro jeito em outra cultura. Ou na mesma cultura em uma época e outra época. E já a moral é prática, é sempre o contrário do que está aqui, né? Se ali é teoria, aqui é prática. Se ali é reflexão, aqui a ética, a moral vai ser ação. Se aqui ela é universal, a moral aqui vai ser local ou contextualizada, né? Então, ela tem um nicho específico, ela tem um ambiente, ela tem um contexto específico, a moral.
Então, essas são as principais diferenças. Mas, basicamente, é como se fosse o seguinte, isso aqui vai aparecer na modernidade, vai aparecer lá pelo século XVII. A ética, ela tem a ver com a nossa consciência. E a moral, ela tem a ver com a medida que a gente se adequa àquilo que a sociedade exige da gente. Então, quando você faz tudo que a sociedade cobra de você, você é moral. Mas a ética não é a sociedade cobrando, é você agindo por você mesmo, sem ninguém te dar a norma. Eu lembro da atividade da aula passada, a aula atividade, falava, e também está no fórum, a questão da maioridade moral, minoridade, autonomia. A ética é a autonomia. A moral pode ser, mas pode ser que também não. A moral não exige necessariamente autonomia. Quando alguém vai ser julgado, seja um bandido, seja uma pessoa boa também, quando é julgado, quando ela é reconhecida, normalmente se pretende levar em conta alguns pressupostos, ou tem-se que se considerar alguns pressupostos. Se a ação da pessoa foi feita com vontade, se ela teve liberdade para fazer o que quis e se tem condições de responder por seus atos. Se a pessoa não responde por seus atos, ela é amoral. Não é imoral necessariamente, ela é amoral. Uma criança que ainda não sabe muito bem como decidir, uma pessoa que de repente não está mais em plena posse das suas faculdades cognitivas, da sua razão, ela é considerada amoral. É bem possível que às vezes acabe até se livrando da pena. Teve um filósofo que matou a própria esposa esganando o pescoço dela e ele estava para ser condenado quando se percebeu no meio do julgamento que ele tinha ficado louco. Mas ele não era assim constantemente louco, ele tinha surtos de psicose. Tinha um momento que ele estava bem, estava tranquilo, estava tudo certo, você não percebia nada. E daqui a pouco ele fugia, a razão dele sumia. E aí ele acabou sendo inocentado, né? Ele não se fez de louco, ele estava louco realmente, né? É diferente. Pode perceber quando tem algum julgamento no Brasil, que os advogados de defesa, muitas vezes eles tentam mostrar isso. A pessoa ou agiu por paixão, não agiu pela razão, não teve vontade, ou agiu, foi forçado, daí não teve liberdade, mesmo que não seja forçado assim, de modo direto, mas às vezes por influências, né, por alguma coisa assim. Ou então a pessoa não estava plenamente racional no momento. Foi ofuscada, a sua razão estava ofuscada, estava obscurecida por algum elemento. E isso atenua a pena. Alguns advogados até dizem para os seus clientes, olha, eu não vou te livrar da cadeia, mas se é para você pegar 30 anos, eu vou fazer com que você pegue 15 ou 20 no máximo, mas nós vamos trabalhar em cima dessas premissas aqui, né? Então tem tudo isso que é bom que você saiba como é que funciona, como é que um juiz considera uma pessoa culpada ou inocente. Tanto você pode pensar na ação boa, na ruim ou na boa, tanto faz. Ação boa, que não foi feita com liberdade, com vontade e com responsabilidade, também não tem tanto mérito assim. E ação ruim também não tem. Então, precisa desses pressupostos. Agora eu vou colocar uma atividadezinha para você refletir 30 segundinhos e me responder, pode ser pelo chat ou pelo Skype. Somos mais livres quando fazemos o que queremos ou quando temos a força suficiente para aquilo que sabemos que deve ser feito. Ou seja, você é livre quando você faz o que você tem vontade ou você é livre quando você faz aquilo que a lei manda, aquilo que é determinado. 30 segundos e eu volto logo na sequência.
Parece que o chat não está nos ajudando, né? Vocês não estão conseguindo contato. Mas essa questão ela é resolvida pelos filósofos da seguinte maneira. Quando você faz aquilo que a vontade determina e não a razão, você é escravo da vontade. Dá a impressão, assim, num primeiro momento, que quando você faz tudo que você tem vontade, você é livre. Para os filósofos, não. Porque se você fizer algo que você tem vontade, mas você sabe, e sempre que a gente sabe é razão. Então, quando a razão determina que você fizesse algo que você não segue e segue a tua vontade, você não é livre. Eu acho que eu vou dar um exemplo que talvez fique mais claro. Uma pessoa que não pode comer nada doce por problema de saúde, ou uma lactose, ou glúten, essas coisas que tem problema de saúde, intolerância, né? E aí ela tem vontade. E ela cede a sua vontade, mesmo sabendo, sempre que sabe, afirmo de novo, é razão. Então ela sabe, ela vai usar a razão para dizer, eu não posso, mas eu vou comer, depois eu tomo remédio, eu suporto o sofrimento, eu faço uma dieta e me recupero. Então é a pessoa que é fraca, e aí ela é escrava da vontade. É terrível para a gente pensar que nós podemos ser escravos da vontade, porque parece que a vontade é o que existe mais natural em nós, né? É espontâneo, não é fabricado, nada. Porque tem um filósofo que vai dizer isso, que a vontade não tem nada de errado. O impulso é a nossa verdadeira natureza. Tem filósofo para todo tipo de pensamento, né? Passamos agora para a nossa seção 2.2, Origem da Moral Ocidental. No teu livro didático, ela vai estar como 2.1, é o primeiro ponto, primeira seção da unidade. A origem da moral, na verdade, alguns colocam como sendo os sofistas. Outros colocam a origem da moral em Sócrates. Depois de muito estudar ética, eu falo para você, a origem da moral já está nos mitos. Os mitos, como eu falei na aula passada, os mitos de Homero, eles transmitiam um modelo de moralidade que foi seguido por praticamente 1000 anos. Então, o modelo os mitos já transmitiam uma ética ou uma moral, só que não era reflexivo. Eles apenas transmitiam aquele exemplo a ser seguido, aquele modelo, que eram os heróis, na verdade. Os sofistas são os primeiros a refletir sobre a ética, aí sim. Mas eles não foram bem vistos, então a ética dos sofistas não prevaleceu. A ética que prevaleceu, a primeira pessoa que pensa sobre essa ética é o Sócrates. A ética dos sofistas é como se fosse aquela planta que está nascendo e já morre. Por quê? Qual é o problema dos sofistas? Eles defendiam o relativismo moral. Relativismo significa que não existe bem absoluto. Ou poderíamos dizer, não existe bem em si. O bem é relativo, o bem é um acordo, o bem é um consenso, o bem é aquilo que eu e você decidirmos que seja bem. Nós vamos chegar num acordo e acabou. Não tem bem. Hoje isso pode ser bem, amanhã já não é mais. Esse é o primeiro aspecto negativo dos sofistas. Segundo aspecto, eles estão preocupados com a felicidade, que é algo positivo. Eles são as primeiras pessoas que vão se preocupar com a felicidade. Mas na concepção deles, você alcança a felicidade se você tiver uma vida de prazer, poder e riqueza. Tem alguma coisa errada com prazer, poder e riqueza? Não tem nada de errado. Quem que não gosta de prazer, poder e riqueza? Se a pessoa não gosta de prazer, poder e riqueza, ele é um masoquista. Alguma coisa tem errada com ele. Prazer, poder e riqueza são excelentes. Não tem nada de errado. Mas tem uma coisa. Tem gente que tem isso e não alcança a felicidade. E também tem aqueles que têm um nível maior de prazer, poder e riqueza, mas o nível de felicidade deles é menor. E algumas pessoas que têm um nível menor de prazer, poder e riqueza, às vezes têm um nível de felicidade maior. Então não existe uma relação necessária entre prazer, poder e riqueza. Inclusive, nós sabemos que tem gente que tem vida de prazer, poder e riqueza e chega a cometer suicídio. A gente fica sabendo, mas como é que pode uma coisa acontecer assim? A pessoa que tem tudo, uma vida maravilhosa. Então não existe conexão entre prazer, poder, riqueza e felicidade. São coisas boas, mas não são a garantia da felicidade. E aí, voltamos ao slide, o Sócrates é que vai mostrar isso. Pode voltar ao slide? O Sócrates vai mostrar, olha lá, para ele é o racionalismo ético que nos vai à felicidade. Você vai ser feliz dependendo do modo como você pensa. Quem traz a felicidade para nós é a nossa razão, é a nossa mente, é o nosso cérebro, é a maneira como nós compreendemos a vida, o mundo, a realidade. Racionalismo ético também aparece em alguns livros como intelectualismo moral. Algumas vezes ele aparece assim, é sinônimo, tá?
Intelectualismo e racionalismo tem a ver com conhecimento, com inteligência. E ética e moral são praticamente sinônimos nesse momento. E o Sócrates defende o seguinte: quem conhece o bem, necessariamente faz o bem. Só faz o mal aquele que ignora o bem. O Sócrates procedia dessa maneira, ele era muito firme, e ele sabia o que era o bem, e ele não deixava de fazer o bem. E ele achava que todo mundo tinha a firmeza que ele tinha, né? Então, quem conhece o bem e faz o bem, só faz o mal quem desconhece, que esteja fazendo o mal. O bem, portanto, é o conhecimento e o mal é a ignorância. Talvez agora até fique um pouquinho mais claro para você por que o Sócrates ficava insistindo naquela frase, né? Conhece-te, o autoconheça-se, que eu falei na aula passada, que o homem conhece-te a ti mesmo, é pleonasmo, é redundância e não é uma boa tradução da palavra original mesmo, que é gnose auton, né? Autoconheça-se. Por que o Sócrates insiste nisso? Porque o conhecimento é a origem do bem, é a garantia do bem. A pessoa que conhece o bem não deixa de fazer o bem, não consegue. Ainda que seja o bem dele, né? Mas a pessoa com mais conhecimento ainda, ela faz o bem dele e percebe que o bem dos outros também resulta no seu próprio bem. Quanto mais ele se dedica em prol do bem, melhor ele vai viver. E viver bem, você lembra? Eudaimonia, felicidade. Então é essa a contribuição do Sócrates. E a do Aristóteles? Aristóteles não foi discípulo do Sócrates, foi discípulo do Platão, né? Então nós temos entre o Sócrates e o Aristóteles, nós temos ainda o Platão. A ética do Platão é a mesma do Sócrates, praticamente. A exceção é que ele diz que nós temos que suprimir os desejos. Nós não precisamos, para o Aristóteles, você pode satisfazer os desejos dentro de uma medida. Para o Platão, você tem que suprimir os desejos. Desejo é fonte de sofrimento. Por isso que fala em amor platônico, né? Que traz sofrimento. Agora o Aristóteles. O Aristóteles vai tratar da questão da virtude. O que é virtude em Aristóteles? A virtude é a justa medida. A justa medida é entre o excesso e a falta. Então, o excesso é mais, né? Você tem no começo da linha o excesso e no final da linha você tem a falta, que é o menos. Você não é ficar no meio. Pode até ser que numa determinada situação você tem que ficar no meio. E por isso que traduzem, a palavra correta aqui é mesotes no grego, né? O mesotes é traduzido algumas vezes como meio termo. Mas a tradução melhor é justa medida, porque tem momentos na tua vida que você tem que ficar aqui com 30, vamos supor, né? Aqui você está com 50, aqui você está com 80. Então, para cada momento da vida, você tem que saber até onde você pode ir. Vamos pegar num sentido bem prático, bobo, uma bebida alcoólica. Você está dirigindo. Até onde você pode beber? Nada, não pode beber. A nossa lei pede isso. Por mais que você fale assim, não, mas eu sou ético, e a determinação de não beber está no âmbito da moralidade. Não, mas você vai ser penalizado se você for pego alcoolizado. Então, mas aí você está em casa, não está dirigindo. Você pode beber até quando? Você tem um limite, você conhece o teu limite. Pode ser 30, pode ser 50, pode ser 80. A coragem é a mesma coisa. Uma pessoa que está na guerra, supõe-se que deva ter uma coragem bastante desenvolvida, senão não sai nem da sua própria instalação. Uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, numa bolsa de valores, onde tem que o risco é perigoso, talvez não possa ser muito atrevido, muito audacioso. Tem que ter uma coragem um pouco mais comedida. Então, por isso que é a justa medida. A pessoa tem que ter o conhecimento. Quem não tem um conhecimento, uma racionalidade bem desenvolvida, não consegue ser virtuoso. A virtude pressupõe o conhecimento. Vamos voltar aqui, então. O Aristóteles diz que a virtude não é um hábito, mas adquire-se pelo hábito. O hábito é a nossa segunda natureza. Que sentido? Você nasceu meio nervoso, as pessoas falam, você já estoura, vamos supor. E aí você sabe que isso não faz bem, você vai tentando se conter, vai tentando. O hábito é costume. Vai procurando fazer um exercício de se conter até que um dia você domina a tua própria natureza. Aqui faltou acento, né? Você domina a sua própria natureza e você adquire, então, uma segunda natureza. O hábito, a virtude não é apenas disposição de caráter, mas é o modo como trabalhamos o nosso caráter. Virtude vem do grego, pode vir do latim virtus, que significa força, no sentido de domínio de si, autocontrole, autodomínio, e no grego é arete. Arete significa, no grego, excelência.
Excelência é desempenhar com o teu papel do melhor modo possível. É isso que é excelência. Tudo no mundo tem um papel, tudo tem um telos. Não sei se você lembra da aula passada, né? Nós falamos que para Aristóteles tudo tem um propósito. A tua vida tem um propósito. Então, primeira coisa no pensamento de Aristóteles, você tem que descobrir por que você veio ao mundo. Qual é o propósito da tua vida. E você tem que desempenhar esse propósito da melhor maneira possível. Isso é excelência. Isso é virtude. Porque se você não desempenhar o teu papel, é como uma peça no motor de um carro. Pode ser uma pecinha pequena, simplesinha, baratinha, de plástico, mas se faltar aquela peça, pode ser que o motor todo pare, o carro pare. Então, se você não desempenha o teu papel na tua polis, na tua comunidade, ela vai ser penalizada. A virtude é isso, então. Você tem que ter a força para desempenhar aquilo que é o teu papel. O controle de si. Por isso que algumas vezes algumas pessoas dizem assim, Deus não é virtuoso. Por que não? Porque virtude é a força para você se controlar e ficar dentro daquilo que se exige de você. Então, para você ser virtuoso, teoricamente, você teria que ter vontade de fazer coisa errada e não fazer. E Deus, se Ele existe como ser perfeito, Ele não pode ter vontade de fazer coisa errada. Então, Deus não teria vontade de fazer coisa errada. Então, o mais certo não é falar Deus não é virtuoso. Deus está acima da virtude. Deus não precisa ser virtuoso, porque para ser perfeito, Ele tem que sempre desejar o bem e não desejar o mal, não ter vontade de fazer coisa errada. Tá? Apenas uma reflexão para você guardar mais o que é ser virtuoso. Eu tenho vontade de fazer coisa errada e não faço. Uma pessoa que não bebe nada de álcool, está dirigindo e você oferece, ela dispensa, ela não é virtuosa, ela não bebe, ela não gosta. Uma pessoa que bebe, mas diz assim, eu estou dirigindo, eu não posso, mesmo com a vontade, mesmo salivando, fala, hoje eu não vou tomar. Então aí, no caso, ele é virtuoso. A Cleo já está quase salivando também. Mas aí não pode, por quê? Porque a virtude não deixa, a virtude é a força. Colocamos uma atividade agora para você, acompanhe conosco. Os antigos enfatizavam a coletividade, lembra do motor do carro, né? Os modernos, a individualidade. Com quem você concorda? Ou com quem você concorda mais? E por que você concorda com eles? 30 segundinhos para você responder e eu já volto. Você percebe que essa pergunta tem uma conotação bastante pessoal, né? Mas nós vivemos num mundo bastante individualista. É bom que a gente tenha consciência disso. Esse mundo não foi sempre assim. É mais para isso a pergunta. Lá na antiguidade eles valorizavam o coletivo. Nós somos individualistas, mas nós não queremos que ninguém nos prejudique. Então, mesmo assim, nós não devemos prejudicar ninguém, mesmo apesar do nosso individualismo. Nós vamos agora para a nossa sessão 2.3, que no teu livro didático é 2.2, a ideia do dever. A ideia do dever ele começa com a ética cristã. O cristianismo nasceu em 391, eu acho que falei isso na aula passada, né? E o cristianismo ele é profundamente teocêntrico. Deus é o centro da vida, das explicações, das ações do homem e tudo mais. Então o cristianismo tem algumas características. A ética cristã tem como característica levar em consideração a intenção, que os gregos não levavam. Para os gregos contava a ação apenas. Não interessa se você fez querendo ou não querendo. Interessa só uma coisa, você fez e acabou. Lembra do Édipo Rei, né, que nunca quis cumprir com o destino, mas acabou matando o pai e desposando a mãe. Pronto, ele está condenado e ninguém vai intervir em seu favor. O cristianismo mantém a ética das virtudes, lembrando que para os gregos as virtudes principais são 4, que é justiça, coragem, prudência e temperança. A prudência vem antes aqui, né? Justiça, prudência, coragem, temperança. E eles acrescentam mais 3, fé, esperança e caridade.
Para o grego, a mais importante é a justiça, para o cristão, a mais importante é a caridade. Tá? Então, o cristianismo mantém a ética e acrescenta mais essas três, que daí vai ser chamado de virtudes teologais. Mas também estabelece, além dessas, a ética normativa. Por que estabelece a ética normativa se já tem a das virtudes? Porque a ética das virtudes, eu acabei de falar há pouco, que a ética das virtudes exige conhecimento, exige que você saiba deliberar, que você saiba até onde você pode ir. E durante a Idade Média, de 476 a 781, as escolas ficaram fechadas, as pessoas não tinham muito esclarecimento, não conseguiam agir virtuosamente porque não sabia. Não é que eram pessoas ruins, às vezes não sabia até onde pode ir. Então fica mais fácil você fazer que nem faz com uma criança. Aqui você pode brincar, aqui você não pode. Aqui você pode pôr a mão, aqui você não pode. Isso você pode comer, isso você não pode. E como é que você faz isso? Através dos mandamentos. Por isso que a ética cristã daí, além de ter as virtudes, para as pessoas que têm um pouco mais de esclarecimento, mantém a norma também para a pessoa que é mais simples e precisa apenas seguir as normas. Voltamos aqui, o cristianismo também instaura a subjetividade. Subjetividade é a valorização do sujeito, tire o B aqui que vai te lembrar sempre de sujeito, né? Subjetividade. E pode-se na ideia do dever. Só que esse dever que o cristianismo vai apresentar, ele é um dever externo ou externalizado. O dever que o cristianismo apresenta, você conhece muito bem o nome, chama-se mandamento. O que é um mandamento? Não estou indo contra o mandamento, não é essa a questão, por favor. O mandamento é alguém mandando. E se tem algo terrível nesse mundo é alguém mandar na gente, não é? Qual é o grande drama de um escravo? Ele é mandado o tempo todo. Então o mandamento, claro que o mandamento divino ele existe para que você não sofra, para que você tenha uma vida boa. Mas no lugar da igreja mandar, de alguém mandar, se você desenvolvesse você mesmo essa consciência, é o que os modernos vão tentar mostrar. Olha aqui, acompanhem comigo. Os modernos, e modernos aqui, eu vou dar a data desse filósofo aqui, ele nasceu em 1632, não, desculpa, 1623, deixa eu riscar aqui que fica melhor, 1623 e morreu em 1677, com 44 para completar 45 anos. Então, moderno é dessa época, tá? Não vá pensar que moderno é de hoje. Hoje nós somos contemporâneos. Os modernos, eles são antropocêntricos, o homem é o centro de tudo, por causa da razão, lembra da aula passada? E aí esse autor aqui, chamado Baruch Spinoza, um filósofo holandês, morreu amaldiçoado, inclusive, ele faz uma distinção entre ética e moral. Eu vou fazer a distinção aqui em cima para ficar mais próximo para você lembrar depois. Ambas, elas tratam da questão do bem. Só que a ética é como se fosse a consciência, então a ética é interna. É você dando a norma para você. Lembra do fórum? Lembra da aula atividade da primeira aula nossa? E a moral, ela é externa. A moral é a seguir costume que a sociedade nos coloca. Então, você pode estar seguindo o costume por medo, por interesse, por precaução, mas você não tem consciência clara de que você tem que seguir esses costumes. Então, o Spinoza diz que a ética pressupõe liberdade. Para você ter a consciência ética, você tem que ser livre. Não é ninguém mandando em você. E não se restringe ao cumprimento de norma. Cumprir norma não te faz ético. O que te faz ético é você desejar o bem. É você ter assim, um apreço para o bem e ter uma consciência voltada para o bem. Os modernos confiam muito na razão. Lembra da aula passada? Racionalismo, e também confiam na experiência, no empirismo, como modos de alcançar a verdade, e por isso eles vão desenvolver métodos. Na aula passada eu apresentei para vocês o método do Descartes, né? Que eu disse que tem um macetezinho, lembra da palavra fácil em inglês? Easy, e troque o Y pelo um E. E vai ser a abreviatura de evidência, análise, síntese e enumeração. Os 4 momentos do método socrático. Só que o Sócrates não faz experiência. Em nenhum desses momentos ele fala em experiência. O método de um empirista, por exemplo, o Francis Bacon, é observação, organização racional dos dados, levantamento de hipóteses e sucessivas experimentações. Entra a experiência já dos empiristas. Mas eles vão desenvolver métodos para alcançar a verdade confiante na capacidade da razão. Só que daí quando nós chegamos na idade contemporânea, a mesma crítica que os modernos fizeram para os medievais, fizeram para a igreja,
Os contemporâneos agora vão fazer para os modernos. Acompanhe aqui comigo que vai ficar mais fácil para você entender. A igreja, de acordo com os modernos, a igreja pretendia, baseada na fé, explicar o mundo, que é a tarefa da ciência, e fazer um mundo melhor. Esse mundo melhor no âmbito individual é a ética, no âmbito coletivo é a política. Então a igreja queria explicar o mundo e fazer o mundo melhor. Dizer o que era ético, o que não era, o que a política podia e não podia fazer. Os modernos entenderam que isso não aconteceu, ou digamos assim, os modernos entenderam que a igreja fracassou, não deu certo. Agora vem os contemporâneos aqui, ó. Os contemporâneos vão fazer a seguinte análise. Os modernos pretendem, assim como a igreja pretendia, baseado aqui era na fé, aqui baseado na razão, explicar o mundo e fazer um mundo melhor. Os contemporâneos entendem que isso não aconteceu. Então é a mesma crítica que os modernos teceram aos medievais, que é a igreja. Os contemporâneos, que é basicamente a escola de Frankfurt, vai tecer aos modernos. Por que ele tece essa crítica aos modernos? Porque o que é a razão dos modernos? A razão é estudo, é pesquisa, é desenvolvimento, é ciência, é tecnologia. E investiram tanto nisso para fazer o quê? Para fazer avião, para fazer tanque de guerra, para fazer armas, no sentido de matança. As duas maiores catástrofes que a humanidade conheceu ao longo da sua história são catástrofes relacionadas às duas grandes guerras mundiais, matança de pessoas. Então eles entendem assim, a razão não cumpriu com o seu papel, a razão não deu certo. E agora faz o quê? Descarta a razão? Não descarta. Aprimora, elabora, trata ela com uma outra visão, dá para aproveitar. Só tem que readaptá-la, digamos assim, ou adaptá-la, né? Falei bastante, né? E eu sei que vocês estão cansados e fazer Libras cansa também. Eu vou dar um tempinho para você agora, se você quiser entrar em contato comigo em alguma situação, uma correção, uma discordância, uma concordância, uma dúvida, qualquer coisa, né? Você tem 30 segundinhos para a gente fazer isso e daí eu volto logo na sequência. Nós começamos a aula, né, fazendo uma espécie de uma conclamação, digamos assim, para você pensar se o Robinson Crusoe seria ético ou não seria ético, né, porque ele não se relaciona com ninguém. Ficou 30 anos na ilha, ou 20 e pouco, quase 30, enfim, e apenas nos últimos anos é que aparece o Sexta-feira, né? Mas daí, enquanto ele não tinha ninguém, ele não precisava ser ético, e aí eu vou te apresentar a resposta, ele precisava ser ético. Olha que coisa engraçada, ele precisava ser ético para com ele mesmo. Nós também nos relacionamos conosco mesmos. Na Bíblia aparece a figura de templo do Espírito Santo, né? Acho que é Paulo que escreve uma carta, não sei se é aos Coríntios, aos Romanos, enfim, não lembro. E ele fala assim, por acaso não sabias que sois templo do Espírito Santo? Então você pode ser antiético com você mesmo. Quando você judia do teu corpo, você está sendo antiético com você mesmo, né? E o Robinson Crusoe, então, precisaria ser ético com ele mesmo. O Kant vai falar disso daqui a pouquinho, eu vou apresentar aqui a contribuição do Kant, agora nessa unidade, inclusive. Já pode acompanhar conosco aqui, essa unidade aqui no teu livro é 2.3, individualidade e subjetividade. Nós entramos agora num período em que esse filósofo aqui, o Rousseau, ele ficou, vamos dizer assim, preocupado, encanado, como a gente diz às vezes na gíria, né, com aquilo que o Spinoza tinha colocado, que você pode ser ético, ser moral sem ser ético. Nem toda pessoa que age por moralidade está agindo por eticidade. Então aí entra agora
o Rousseau e o Kant tentando responder isso. O Rousseau nasceu em 1712 e morreu em 1778. Eu estou colocando as datas só para você perceber que nós já estamos chegando próximo da nossa época, né? Nós já vimos o cristianismo, já vimos Aristóteles, Sócrates, agora já estamos na Idade Moderna. Então o Rousseau acha que ele discorda praticamente do Spinoza, porque ele diz assim, quem cumpre o dever é ético sim. Por quê? Porque o dever visa um bem. E nós também visamos um bem, nós aspiramos o bem. Então o Rousseau está dizendo, somos bons. Nós nascemos bons. Quem estudou um pouquinho de sociologia, ou mesmo filosofia ou história no ensino médio, lembra da frase do Rousseau, né? O homem nasce bom e é corrompido pela sociedade. E o Rousseau também vai desenvolver o mito do bom selvagem. Há quem diga que essa tradução aqui não é correta, porque no francês ele falou bon sauvage, salvage com U. E salvage pode ser traduzido como selvagem, mas também pode ser traduzido como natural. Porque selvagem normalmente está próximo de rudeza, crueldades, né? Selvageria é um pouco isso. Agora, se ele fala naturalmente bom, quer dizer que o homem nasce bom. E é isso realmente que o Rousseau fala. O homem nasce bom e as leis propõem um bem. Não tem choque nenhum. Só na aparência é que tem choque, mas não tem. O sentimento, de acordo com Rousseau, tem mais valor do que a razão. Tem primazia. Por quê? Porque o sentimento é bom. Nós nascemos bons. Já o Kant vai falar o seguinte, não nasce bom, não. Quem diz que nasce bom? Nós nascemos egoístas. Perceba as crianças. Elas só pensam nelas. Nós somos egoístas. E a única intenção capaz de dar valor moral a uma ação é a de cumprir o dever pelo dever. Agora nós voltamos lá no cristianismo que eu falei que o dever era internalizado, tá? O mandamento, que o mandamento não está visando o nosso mal, em hipótese alguma, mas o mandamento é colocado de fora. O Kant fala que você tem que cumprir o dever pelo dever. Ou seja, você tem que ter consciência do teu dever de tal modo que ninguém precise cobrar de você. Ninguém precisa estar jogando na tua cara, você tinha que ter feito isso, você não fez. Não. Você diz assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço. Então eu tenho essa firmeza. Acompanhe aqui comigo o que o Kant diz. Olha lá, o homem é um ser racional, é assim que nós somos definidos, né? Animais racionais, capaz de ser regular por leis que impõem a si mesmo. E essas leis que impõem a si mesmo, ela não é mandamento. O mandamento é quando alguém impõe. Quando você impõe a si mesmo, não chama mandamento, chama imperativo. Então o Kant vai chamar isso de imperativo categórico. Por que categórico? Categórico é alguma coisa que é claro, que não deixa dúvida, que é enfático. Quando alguém fala alguma coisa e foi bem claro, às vezes até pergunta, eu fui categórico no que eu falei. Quer dizer, fui enfático, eu enfatizei muito isso. E o imperativo categórico do Kant, ele aparece ou ele é transmitido, expresso, de duas maneiras. Essa aqui é a primeira delas, a outra eu já vou falar para você. Primeira maneira, age, é você agindo, age, de tal modo que a máxima é motivo, tá? A máxima da tua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo, como princípio legislador universal. Então, é essa a tradução do imperativo categórico do Kant. Eu gosto de uma outra tradução que diz assim, age de tal modo que a máxima de tua ação possa valer por tua vontade como lei universal. Vamos traduzir essas duas frases, que é praticamente a mesma? O Kant está dizendo assim, tudo o que você faz, você autoriza o outro a fazer. Você cria leis, não no papel, você cria leis pelo teu comportamento. Se você um dia mentiu, todas as pessoas estão autorizadas a te mentir e você não vai poder reclamar. Tudo o que você faz, os outros também podem fazer e você nunca pode reclamar disso. Por quê? Porque foi você que criou essa lei, pelo teu comportamento. E a segunda expressão do imperativo categórico do Kant, que é muito bonita também, tem até a ver com sexta-feira, com o Robinson Crusoe, que nós acabamos de falar, é a seguinte, jamais trate a humanidade na tua própria pessoa ou na pessoa do outro como um meio e sempre como um fim em si. Ou seja, jamais passe o outro para trás, jamais tire proveito, jamais maltrate, jamais discrimine, jamais trate o outro na tua própria pessoa, ou jamais trate a humanidade, desculpe,
na tua própria pessoa, na pessoa do outro, como um meio e sempre como um fim em si. Se você agir assim, você vai estar agindo eticamente. Voltamos aqui, mais uma contribuição do Rousseau. Então, Rousseau nos mostrou que para o homem ser livre e feliz, precisa estabelecer uma boa relação consigo e com os demais, que vai ser chamado de novo contrato social. E o Kant nos mostrou que a razão deve nos guiar, no sentido de agirmos sempre com respeito à pessoa. Somente isto tornaria possível a convivência humana. Vamos lembrar da situação geradora da aprendizagem, porque nós privilegiamos, elaboramos, elencamos alguns valores em detrimento de outros, né? Então, é por isso. Nós devemos sempre elencar valores pautados na razão, pautados na ideia do bem. E agora uma atividade também para você respirar um pouquinho aí, né? E cansa de me ouvir, pode acompanhar a atividade aqui. Tem mais valor quem nasce bom ou quem se torna bom? 30 segundos e eu já volto. Bom, é difícil decidir se é melhor quem nasce bom tem mais valor do que quem se torna bom. A princípio, quem se torna bom tem o mérito de trabalhar sobre si mesmo, o que é muito interessante. Todos nós temos defeitos. E a primeira maneira da gente melhorar é reconhecer os defeitos. E se você reconhece 10, com todo respeito, talvez você tenha 100. Alguns a gente não percebe. A gente não consegue perceber que tem defeitos. E quando os outros nos mostram, às vezes a gente não quer aceitar. Então, trabalhar sobre si mesmo talvez seja o grande projeto da vida de cada um de nós. E essa questão se o homem nasce bom ou nasce mal, eu estou colocando para você porque aparece no teu livro e é bom para você entender os modernos. O Hobbes acha que a gente nasce mal, o homem é o lobo do próprio homem. O Locke acha que o homem nasce bom, embora tenha alguns conflitos, mas essencialmente ele é bom. O Rousseau acha que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe, o homem se torna mal. E o Kant, como eu apresentei, acha que a gente se torna, a gente é egoísta, né? Mas é difícil a gente decidir porque não estamos falando eu, você, nós, assim, estamos falando da raça humana como um todo, né? Quanto já evoluímos e quanto mal também já praticamos, né? O homem já fez muitas coisas, muitas guerras, muitas mortes, né? Infelizmente, e continua fazendo, né? Chegamos no nosso último ponto, no teu livro didático, vai aparecer 2.4, a moral na modernidade. A modernidade aqui, na verdade, esse aqui pode ser que seja um moderno, esses daqui já são contemporâneos, tá? Não são modernos mais. Então, a moral, esse aqui é um professor universitário, que também foi pastor protestante, George William Friedrich Hegel, ele acha que a moral é uma construção
histórico e cultural, tá? Então, histórico e cultural. Esse filósofo que vai aparecer aqui é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele diz que a transgressão é a verdadeira expressão da liberdade, é a ousadia dos fortes. A moral existe para conter o impulso dos fortes, mas nós devemos ser fortes, tá? Principalmente a moral cristã, ele fala que é a moral do rebanho, que conduz todo mundo, né, como cordeiro. E o Sartre, Jean Paul Sartre, é um filósofo francês, morreu em 1980, 39 anos atrás. Veja que nós saímos lá dos sofistas e chegamos até agora perto de nós mesmos. Ele diz que a liberdade é a escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e do seu mundo. O tema mais importante aqui para o Sartre é a questão da liberdade. Ele fala que nós estamos condenados a sermos livres. Como condenado? Você não consegue fugir de fazer escolha. Você é obrigado a fazer escolha o tempo todo. Querendo ou não querendo, você tem que usar da tua liberdade para fazer escolha. Porque quando fala condenado, condenado é quem não é livre. Mas nós somos condenados a sermos livres. E você só não é mais livre, segundo Sartre, porque o outro impede. Então a frase do Sartre é interessante. Ele fala, o outro é o meu inferno. Porque o outro, a cabeça dele, né? O outro limita a tua liberdade. Você não pode ser mais livre ainda, porque tem um outro. E aí, se o outro for mais livre também, vocês dois vão se chocar. Então, o outro é o meu inferno. A outra frase do Sartre que eu gostaria que você conhecesse, inclusive possivelmente apareceu na tua aula atividade, né? Você já fez. A existência precede a essência. Essa frase é do Sartre, né? Essa mentalidade dele, a existência precede a essência. O que precede? Precede vem antes. Existência, existir, nascer, viver, vem antes da essência. Significa que nós nascemos e escolhemos o que nós queremos ser. Por que ele fala isso? Porque até a época do Sartre, quando, o pensamento da igreja, principalmente, era justamente o contrário. A essência precede a existência. Ou seja, você já vem no mundo com uma missão. A tua essência, que é ser filho de Deus, exige de você que já venha no mundo com essa mentalidade. Eu sou um filho de Deus e eu vou agir como tal. Ele fala, não, você nasce, depois você escolhe o que você quer ser. Você tem liberdade para escolher o que você quer ser. Voltamos aqui mais um pouquinho com a contribuição do Hegel. Hegel diz que além da vontade subjetiva, a vontade do eu, existe uma vontade objetiva, que é social, que é o Estado, que são as leis, que são as normas, aquilo que a sociedade cria, né? Então tem a subjetiva e a objetiva. Existem as duas. Devemos ter maturidade para fazer nossas escolhas entre essas duas. Tem coisa que eu posso dar prioridade à minha vontade, tem coisa que eu tenho que suprimir minha vontade e fazer aquilo que o Estado está me mandando. Seria mais ou menos isso. O Nietzsche critica a moral racionalista do Sócrates, do Aristóteles, do Platão, da igreja, de todo mundo. O Nietzsche é o filósofo da desconstrução, está tudo errado, tem que começar tudo de novo. E mostra que em muitos momentos é importante questionarmos os valores impostos. Essa parte é bonita, né? Tem valor que é imposto, que a gente herda de nossos ancestrais e só nos faz sofrer. E se você de repente questionasse e visse se esse valor se sustenta ainda ou não, talvez você pudesse viver mais tranquilo e ser mais feliz, né? Mas não quer dizer que você deva abandonar esses valores, não. Questionar os valores. Se tiver que abandonar, tudo bem. Mas num primeiro momento, abandonar, não. Estamos falando em questionar. E o Sartre vai falar que somos definidos por nossas escolhas, mesmo quando estamos sob o poder de forças externas, e isso resultou de uma decisão livre. Estar sob uma força externa, ainda assim, é uma decisão livre, segundo o Sartre. E agora eu vou colocar uma atividade para você, refletir mais uns segundinhos aí, 30 segundos. Explique. Olha que frase estranha essa daqui. Explique a frase de Schopenhauer: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. 30 segundos e eu já volto.
Talvez você tenha percebido que essa frase, num primeiro momento, ela parece contraditória, né? Como é que o homem não pode querer o que quer? Se ele está querendo, ele pode querer, ué. Né? A frase dele, ele é um filósofo que morreu em 1860, já é mais próximo de nós. Nasceu depois do Kant, ele foi contemporâneo do Hegel. Hegel nasceu em 1770 e ele nasceu em 1778. E o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Então parece contraditório, mas não é. Porque ele está dizendo o seguinte, você tem liberdade de ação, fazer ou não fazer alguma coisa. Só que quando você quer alguma coisa, você não percebe, mas o teu querer é determinado. O nosso pensamento é determinado, nossos gostos são determinados. Você fala assim, eu sou livre, eu uso a roupa que eu quero. Você usa a roupa que a moda te apresenta. Você não anda de túnica como andam os muçulmanos, os hindus. Por quê? Porque a nossa sociedade te permite um rol de roupas adequadas. Você não vai andar tipo um Hare Krishna, né? Com aquelas roupas cor de salmão, todas entrelaçadas, né? No meio das pernas, na cabeça, com a pinta na testa. Vamos dizer assim, como é que você vai trabalhar de um jeito desse? Nossa, dá as contas, ficou doido. Então nós não somos totalmente livres. O nosso livro, a nossa ação, o nosso pensamento, ele é determinado. Parece assim meio que forçar a barra falar isso para você, mas não é. Se você parar para refletir mesmo, começar a analisar bem, você vai dizer assim, o meu pensamento foi formado por elementos que eu nunca pensei que seriam. A educação, a região que você vive, a escola que você frequentou, os pais, né, que você tem, os parentes, os amigos, o trabalho, a escola que você está frequentando agora, nesse momento, tudo isso determina a gente. Bom, agora você vai entrar ali, você está vendo lá que tem o Kahoot, você tira esse S, pode mostrar o slide, fazendo favor? Isso, o Kahoot não tem esse S, tá, gente? Você vai digitar no teu tablet, no celular ou no notebook, Kahoot, com T no final, .it. Lembre de italiano, um abreviado, IT. Kahoot.it, e você vai ter daí acesso a uma página, pode apresentar aqui já essa agora do Kahoot, o número que vai pedir para você é o PIN, né? O PIN é 64942. Coloque, se possível, o estado de onde você está falando, né? Onde você está participando conosco, para nós termos uma noção de onde são os nossos jogadores. Enquanto não entrar nenhum jogador, nós não podemos iniciar o nosso jogo. Lá já entrou um, deu Nápoles, na Bahia. Muito obrigado pela participação. Ó, o Hegel. Semana passada tinha o Sartre, eu acho que eu conheço esse Hegel aí, né? E conhece a filosofia, porque ele sabe que é George William Friedrich Hegel. Então temos 2 jogadores. Gislene. Você entra, então, só repetindo Kahoot, do jeito que está ali. K-A-H, 2 O's e 1 T, .it. E aí você vai pedir o PIN, você coloca, vai pedir um nick, um apelido, né? Você coloca o teu apelido aí, o que você escolher, né? E aí nós vamos jogar. Eu só queria salientar que quando você está jogando, você não está perdendo tempo, você não está brincando, você está estudando. As perguntas que eu vou apresentar para você é uma recapitulação da aula. São perguntas que, de repente, uma ou outra delas até pode aparecer na tua prova. E se você errar aqui não vale ponto. Então, às vezes, até é bom que aconteça isso para você se corrigir, né? Vou dar mais um tempinho, ainda temos 10 jogadores apenas, né? E aí nós vamos dar o start. Tem alguns lugares que às vezes não consegue entrar devido ao Wi-Fi, devido ao sinal ruim da internet, né? Mas, enfim. Vou dar mais um tempinho, não posso dar muito tempo, porque também nós temos o nosso cronômetro correndo, né? Guarulhos, Aguinaldo de Natal. Vamos começar então, e se você não conseguiu entrar, vai tentando, porque eu já vi muita gente que está jogando e erra uma e outra, às vezes está na frente e no final, né, aparece nem o nome mais da pessoa. Como é que conta a tua pontuação? Primeiro você tem que responder certo, é claro, não vai ganhar ponto respondendo errado, e rápido. Quanto mais rápido, maior a pontuação. Mas também tem que cuidar para não se apavorar, né? E no meio da rapidez acabar respondendo errado. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Preste atenção, estamos começando, olha lá. Sobre ética e moral, é correto afirmar que
Ambas são práticas, ambas são teóricas, a ética é prática e a moral é teórica, a ética é teórica e a moral é prática. Nós vimos isso aqui na sala de aula, você tem 30 segundos para responder. Tá? Será que a ética e a moral, as duas são práticas ou as duas são teóricas? Ou a ética é prática, daí consequentemente a moral é teórica? Ou é o contrário, a ética é teórica e a moral é prática? Vamos ver se conseguimos nos fazer entender. Olha lá, deu 5-5, 3-3. Que placar engraçado, né? Então, mas quem jogou no verde acertou. Olha lá. Non ficou em primeiro. HSF de Natal, Jefferson Luan, Edilane Souza e a Keila, com pontuações bem próximas. Vamos para a segunda pergunta. Prepara aí, dá uma olhadinha. O defensor do racionalismo ético foi Sócrates, Platão, Aristóteles ou Epicuro? Dois nomes desses praticamente não apareceu na nossa aula, né? Você tem que resolver entre dois. Quem que criou o racionalismo ético? Sócrates, Platão, Aristóteles ou Epicuro? 10 segundinhos para responder. Falei disso na aula aqui. Racionalismo ético ou intelectualismo moral é a mesma coisa. Qual deles criou essa terminologia? Ah, agora sim. A maioria acertou que é o Sócrates. Ele é o pai do racionalismo ético, né? Próxima pergunta. Ah, não, desculpa, o pódio. Keila, Jefferson, Edilane, o Hegel. Difícil competir com um filósofo, né? Brumado, na Bahia. Obrigado pela participação. Vamos lá para a próxima. A ética aristotélica é a ética aristotélica das normas, do dever, das virtudes ou da consciência? Como ficou conhecida a ética aristotélica? Das normas, do dever, das virtudes ou da consciência? Falamos também em sala de aula. Você já está estudando, né? Falamos durante a nossa aula aqui. Você já está estudando para a tua prova, de certo modo. Aí fazendo as atividades que a gente propõe, olha lá, essa daqui teve mais gente errando do que acertando. É a ética da virtude, né? Brumado na Bahia em primeiro, Gislene, Cida de Montes Claros, deve ser, Non e Keila. Vamos para a nossa quarta pergunta. A ética do dever, ou deontológica, que é a mesma coisa, é a ética de Spinoza, Aristóteles, Rousseau ou Kant? Ética do dever também é chamada de ética deontológica. A palavra deontos no grego é dever. Então essa ética do dever foi a ética do cristianismo também, né? Mas do cristianismo ela é do dever externo. Agora desse filósofo aqui ela é do dever internalizado. Quem que criou isso? Spinoza, Aristóteles, Rousseau ou Kant? Espero que aqui tenhamos mais acertos. Isso, tivemos. 8 apostaram no Kant, está certo. Então, Brumado, na Bahia, continua em primeiro. A Cida, a Gislene, EAD 078 alguma coisa, e o Non. O Hegel, acho que ele desistiu da jogada, né? Mas tá bom. Vamos lá. Qual dos filósofos a seguir defende que a ética é uma construção histórico-social? Qual foi o filósofo que defendeu isso? O Nietzsche, o Hegel, o Sartre ou o Kierkegaard? Tem um filósofo que nem foi citado na aula, né? Entre esses 4. Então, você tem 3 aí que você ouviu falar. A ética é uma construção histórico-social. É do Nietzsche, ou é do Hegel, ou é do Sartre, ou é do Kierkegaard? Kierkegaard é um filósofo dinamarquês. Nasceu em 1800 e... Olha, jogaram no Nietzsche, a grande maioria. E o certo é o Hegel, né? Então, vamos ver como é que ficou o pódio. Gislene Andrade, Brumado e Cida de Montes Claros. Gente, por mais que pareça uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira. Quero parabenizar todos que jogaram, que contribuíram conosco. Essa aqui é uma maneira de nós irmos aprofundando um pouco mais, como eu disse desde o começo, né? Você não está brincando, você está estudando para a prova. Quando chega na época da prova, os alunos, normalmente na última aula, né? Nós estamos na segunda, os alunos começam a mandar recado. Professor, o que vai ser cobrado na prova? A prova é um banco de mais de 1000 questões.
E aí o sistema vai escolher. Eu não sei o que vai cair na prova. Eu sei que as questões que estão no banco, né? A grande maioria delas. E tudo que nós falamos aqui hoje está no banco. E você também tem que ler o livro, né? Principalmente as principais ideias. Tem algumas seções do livro que às vezes você pode, se não tiver muito tempo, né? Às vezes pode até passar e pular e tal, mas de certo modo você tem que participar de todas as atividades. O nosso fórum avaliativo está aí, espero que você esteja participando, que vai tratar de uma questão que nós vimos aqui na sala hoje, que é a questão ética no Kant, fala da maioridade e minoridade. A minoridade é deixar que os outros digam o que a gente tem que fazer, não é cronológico. Uma pessoa pode ter 80 anos e ser menor, e tem muita gente assim, com mais de 80 anos, enfim, a vida inteira é menor. Por que menor? Porque alguém sempre vai dizer para aquela pessoa o que ela tem que fazer. E esse alguém pode ser o Estado, pode ser a família, pode ser a sociedade, pode ser a igreja, pode ser a escola. Quando você age só porque alguém falou, você não é livre, e você não é maior, e você não é autônomo. E agir desse modo dói, machuca. Você tem que ter a consciência da moralidade dentro de você. Ética é consciência. Moral é se adequar ao que o nosso espaço exige de nós, né? Que fique isso claro para você. Por isso que a ética é a teoria. Por isso que a ética versa sempre sobre o bem, tá? Bom, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa aula. Eu quero propor um questionamento para você, como se fosse uma revisão da nossa aula de hoje, uma síntese. Acompanhe aqui comigo. O mundo evoluiu em tecnologia. Nós falamos isso na aula passada, não sei se você lembra de uma atividade que eu pedia: apresente os pontos negativos, positivos e negativos da ciência. Então nós falamos em tecnologia, comunicação, tratamentos médicos, remédios, graças a Deus. Há pouco tempo, não faz um mês, uma notícia correu pelo mundo afora de uma segunda pessoa no mundo que ficou curada de AIDS. Foi fazer um tratamento para curar de um câncer e a pessoa também tinha AIDS. Imagina a situação do camarada, né? Ele está com câncer e ainda vem, está com AIDS e ainda vem o câncer, né? Mas aí sarou da AIDS, pelo menos, né? Graças a Deus. Então, tratamentos médicos é uma das maiores bênçãos da ciência. Agora a pergunta é o seguinte: será que a evolução ética aconteceu ou está acontecendo na mesma proporção, com a mesma velocidade, com os mesmos avanços? Vamos dizer de outra maneira, em 1888, 13 de maio de 1888, quem estudou história deve lembrar, foi feita a libertação dos escravos. Não, desculpa, não é na libertação dos escravos, é 15 de novembro de 1989 o Brasil se tornou república, você estudou isso, né? O Brasil tinha cerca de 11% de pessoas alfabetizadas. Vamos virar ao contrário, o Brasil tinha 89% de analfabetos. Quase 90% dos brasileiros eram analfabetos. E hoje nós somos em torno de 96% de pessoas alfabetizadas. Temos uns 4, 5% de analfabetos. Mas será que a nossa sociedade melhorou ou piorou? O teu bisavô que vivia, né, lá em 1889, as pessoas viviam com mais ética, com mais dignidade, com mais respeito? Ou hoje a gente vive mais? Hoje nós estamos muito mais escolarizados. Mas só que nós temos pessoas com diploma de pós-doutorado fora do Brasil, muitas vezes sentado no banco dos réus, lá da Lava Jato, por exemplo. Nós temos médicos, eu não vou falar o nome, mas você sabe disso, assiste o jornal, né? Que eram conhecidos no Brasil inteiro. E daqui a pouco saíram algemados atrás de um camburão. E olha só, a mulher assistindo a reportagem, a filha assistindo a reportagem, se tem mãe, a mãe assistindo a reportagem. Onde esse médico falhou? Falhou no campo da ética. Nós começamos a nossa aula falando do Roberto Justo. Você pode falhar em tudo, não falhe na ética. Amanhã ou depois você vai estar no mercado de trabalho. Eu não gostaria de saber que você falhou na ética. Foi nosso aluno e tem competência profissional, tem conhecimento, se destaca, é autoridade naquilo que faz, mas só que no campo da ética é uma calamidade. É preferível até o contrário. De repente, no campo do trabalho está penando, sofrendo, tentando melhorar cada vez mais, só que no campo da ética, ninguém vai dizer, olha, que pessoa safada, malandra, um pilantra. Não, jamais.
Voltamos aqui, né, mais um pouquinho no nosso slide. Será que hoje em dia, depois de tanto estudo, depois de tanta evolução, nós somos mais solidários? Nós somos mais honestos? Somos mais justos? Acolhedores? Acolhedores aqui no sentido de tolerante, porque eu falei para você na última aula que a tolerância hoje em dia já é um conceito que começa a ser questionado, porque tem uma postura implícita dentro dela de um certo ar de superioridade, né, ao que tolera e ao que é tolerado. O que tolera estaria numa hierarquia superior, supostamente. E por último, é papel da educação, procurar fazer um mundo melhor. Talvez você fale assim, não, o papel da educação é me dar profissão. Mundo melhor, quem deve tratar disso é a igreja. Não é só a igreja, não. A igreja, o Estado, a família. E o Estado, quando a gente fala Estado, ali entende-se as leis e entende-se as instituições. E a escola é uma das instituições do Estado. Então, a escola também tem a incumbência de procurar fazer um mundo melhor. Dito de uma maneira simples, para resumir a nossa aula, que teus descendentes, teus netos, teus filhos, se orgulhem de você e não se envergonhem de você. Não deve ter castigo pior para uma pessoa saber, meus filhos têm vergonha de mim, meus filhos não querem carregar meu sobrenome, que muitos prefeitos e vereadores e deputados, enfim, às vezes passam por isso. Médicos, professores, pastores, padres, eu não vou falar porque não tem filho, né? Mas, enfim, todo mundo na sociedade está sujeito a isso, que você não esteja. Né? Que jamais as pessoas que são do teu círculo se envergonhem de dizer, putz, o cara era meu amigo, você acredita nisso? O cara era meu amigo. Não, o cara é meu amigo. Que as pessoas se orgulhem de dizer, esse cara é meu amigo. Ou é meu filho, é meu pai, é meu parente, enfim, né? Acho que você entendeu o que eu quero dizer. Nós não podemos falhar no campo da ética, sob pena de causar sofrimento para nós mesmos e para os demais. Encerramos a nossa aula, segunda. Semana que vem eu espero você para nós tratarmos da questão política. Não é a política nossa, não se preocupe, a nossa política não atrai, né? O assunto não atrai. Mas nós estamos falando da política desde os gregos até chegar ao nosso tempo. A política era uma instituição muito bonita. Talvez hoje não seja mais. Quem sabe um dia possa voltar a ser. Mas nós precisamos entender da política, porque as decisões políticas recaem sobre a nossa cabeça. E se nós não entendermos, nós seremos um gado conduzido, né? Como diz o Zé Ramalho, admirável gado novo, né? Parafraseando Aldous Huxley, né? Do livro Admirável Mundo Novo. Encerramos a nossa aula e eu espero você semana que vem, se Deus quiser. Até lá.